Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que algumas pessoas têm muita dificuldade. Como lidar com a emoção do outro? Quando eu vejo lá no outro que ele tem raiva, tristeza, medo, principalmente emoções relacionadas a isso que é mais difícil em nós. Como será que eu faço para lidar de uma maneira mais saudável com isso que está no outro? Eu te convido a essa reflexão. Então, já é tão difícil lidar com as nossas próprias emoções e já não sabemos muito bem o que fazer com elas, o que dirá lidar com as emoções do outro? E somos seres humanos. A emoção faz parte. Então, vez ou outra, eu querendo ou não, eu posso me deparar com essa situação. Do outro me mostrar algo que é difícil lá nele e que ele tem dificuldades. Então vamos supor um caso em que, por exemplo, alguém, vamos pensar uma moça, que seja muito amiga de outra moça. Então aqui está. E as duas são amigas. E elas vivem ali a vida, compartilham algo, se divertem, estão ali juntas, naquilo que a amizade permite. E aí, talvez, em determinado momento, essa amiga, por exemplo, possa passar por alguma dificuldade. E por uma circunstância ela elege essa amiga como alguém que talvez possa ajudar. E aí, essa amiga, diante dessa dificuldade que ela vive, pega e conta para outra amiga ou mostra para outra amiga que, por exemplo, que ela está muito triste. Ao entregar isso para essa amiga, não significa que necessariamente isso tem que ser passado para cá. Então, o primeiro passo, quando eu olho para a emoção do outro e isso é difícil para mim, o primeiro passo que eu preciso ter consciência é que isso daqui não é meu, isso daqui é do outro e continua sendo do outro. E essa será a melhor maneira com a qual eu vou poder ajudar minha amiga. Então, quando uma amiga mostra algo de dor, de tristeza, de raiva, de medo, o primeiro passo é lembrar que isto é dela, isso não é meu. Então, eu, ao ver isso no outro, eu não preciso carregar comigo aquilo que é do outro. Então, a minha sugestão é que, se eu estou aqui nesse lugar de ver a dor do outro, de não saber o que fazer com esse outro, então eu, por exemplo, eu posso perguntar: e como que eu posso te ajudar, então? Algumas coisas eu posso falar nesse momento sobre emoção para vocês, sobre emoções. São 5 as emoções básicas: medo, raiva, tristeza, que são as emoções mais difíceis da gente lidar e que geralmente a gente tem uma certa dificuldade com elas, amor e alegria. Então, amor e alegria, geralmente a gente não tem tantos problemas. É necessário somente que eu olhe aqui para dentro e perceba: eu tenho permissão de viver momentos de amor e de alegria? Se tiver, beleza, tranquilo, parabéns. Se não, é preciso olhar. O que me impede de viver os meus momentos de amor e alegria?
Ok, em um outro momento eu posso até falar um pouco mais sobre isso. Porque aqui hoje o meu objetivo é falar sobre essas 3 outras emoções, que é medo, raiva e alegria. Principalmente quando eu percebo isso no outro. Essas emoções são ruins? Não. Todas as emoções em nós, seres humanos, são ótimas. Elas são aquilo que a gente precisa naquele momento. Eu só preciso tomar consciência de algo que é assim. Essas 3 emoções, elas só são difíceis, mas elas são mensageiras. Elas estão me contando algo importante a respeito de mim mesma. Quando essa emoção é aqui comigo. E aí, de preferência, que eu pare e que eu perceba aquela emoção que está aqui comigo e que eu leia a mensagem. O que essa emoção está querendo me dizer nesse momento? Ao invés de fugir, ao invés de, sei lá, ir para uma série de outros comportamentos que não vão me deixar saudável. Bom, e quando eu vejo isso no outro, essas 3 emoções que são difíceis para nós seres humanos, geralmente a gente não sabe o que fazer. Então eu vou falar rapidamente. Se eu vejo no outro que o outro está triste, a tristeza, ela pede somente que eu fique ali um pouquinho junto. Então, se eu tenho uma amiga que em determinado momento ela está comigo e ela está triste, está chorando, então eu posso ficar ali do lado e falar assim para ela: olha, eu estou aqui. Então você me conta o que você precisa. Eu estou aqui. Se ela precisar de um abraço, eu dou um abraço. Se ela precisar de uma palavra, eu dou uma palavra. Mas é importante respeitar, porque muitas vezes a pessoa ela não quer nada disso. Ela só quer que eu fique do lado dela. E respeite aquilo que ela está vivendo lá dentro dela. Então simplesmente fique do lado. Aguente a sua própria ansiedade, porque a gente também tem as nossas dores. E quando eu vejo a dor de uma amiga, de um amigo, isso aciona as minhas dores. Não, peraí, esse é um momento que é o momento dela. A amiga que está sentindo tristeza, não sou eu. Então eu só fico ali do lado sendo companheira, sendo amiga, mostrando para ela que eu estou ali. Ok, essa é a tristeza, como que eu lido com ela. Medo, se alguém junto de mim me mostra que está com medo. Bom, o medo, ele traz uma mensagem assim de que a pessoa está em perigo. Eu posso ajudar a minha amiga a analisar, ela está em perigo mesmo? Se for um perigo real, talvez eu possa, em parceria com ela, buscar soluções para que ela se sinta segura. Por exemplo, então vamos trancar a porta? Então vamos fechar a janela? Se estamos em perigo, então eu vou chamar a polícia? Não sei, algo que transmita a essa pessoa a sensação de que você está acompanhada, você está segura e eu te ajudo. Porém, em muitas situações o medo ele é psicológico. E aí, se a minha amiga está aqui vivenciando algo que é de origem psicológica, ou seja, não tem nenhum perigo eminente realmente, então talvez eu possa ouvi-la. Talvez eu possa, através desse exercício do ouvir, transmitir a ela alguma palavra em que ela saia daquela imaginação que ela está, daquela fantasia que ela está e que aí ela está se sentindo em perigo. Então eu, como amiga, eu posso fazer aqui um exercício para ajudar a minha amiga a voltar para a realidade, sair daquilo que é mental e voltar para a realidade. Não, peraí, observa, não tem nada acontecendo agora, você não está em perigo. Então dá uma respirada, vamos fazer outra coisa, vamos assistir um filme, vamos desconectar disso que está ruim para você. Bom, então são algumas sugestões de como lidar com o medo, quando o outro sente o medo. Então eu falei do medo, da tristeza e agora eu vou falar da raiva. A raiva, quando eu vejo o outro com raiva, eu posso estar vendo ali ela explodindo,
ela tendo uma reação muito agressiva, seja verbalmente, seja fisicamente, ou seja fisicamente contra algo. Talvez a pessoa quebrou algo que ela estava com raiva, ela jogou no chão, ou talvez até se agredindo porque ela estava com raiva. Bom, nessas situações, se eu estou aqui junto de alguém que está sentindo raiva, eu preciso primeiro entender que raiva é uma emoção humana. Raiva é uma emoção que todo ser humano sente. Então, trabalhar um pouquinho aqui dentro de mim o julgamento. Primeiro, não julgar. Segundo, esperar um pouquinho para essa pessoa aqui se acalmar. Para essa pessoa conseguir retomar o adulto dela minimamente. E quando essa pessoa se acalmar, aí talvez eu possa dizer algo assim para ela. Eu te entendo, é muito difícil viver isso aí que você está vivendo mesmo. Sentir raiva por vezes é muito difícil. Eu também sinto raiva. Quando eu sinto raiva, é difícil saber o que fazer. Mas a gente precisa então esperar a poeira baixar, as coisas se acalmarem, e aí talvez em um outro momento você consiga ter uma imagem melhor de tudo isso que está acontecendo. Então eu diria que diante da raiva do outro, o primeiro passo é não julgar. Lembrando que se esse outro, quando está com raiva, quiser me agredir, eu posso pôr limite. Eu posso fazer alguma coisa para colocar o limite. Se não for necessário, então eu posso estar aqui de uma forma a ajudar essa pessoa, sendo companheira e entendendo que sentir raiva sim é humano. Claro que essa pessoa aqui, ela não tem direito de transgredir algumas regrinhas que aí ela desrespeita o outro e ela perde a razão dela. Então tem 3 regrinhas que a gente ensina para as crianças, desde que elas são pequenas, a lidar com a raiva. Que é assim: raiva é normal, todo mundo sente raiva, ok? Combinado. Eu sinto raiva, você sente raiva. Porém, quando a gente sente raiva, a gente tem que seguir essas 3 regrinhas, que é: eu não posso bater em ninguém, eu não posso agredir o outro, seja física ou verbalmente, eu não posso desrespeitar o outro, eu não posso me desrespeitar, me agredir, porque tem gente que se machuca, tem gente que se corta, que se fere porque tá com raiva. E terceiro, eu não posso quebrar nada. Então eu não posso pegar aqui e pá, porque aí eu terei um prejuízo material. Então eu posso sentir raiva sim, porém eu tenho que lembrar dessas 3 regrinhas. Eu não posso agredir ninguém, seja física ou psicologicamente ou verbalmente. Eu não posso me agredir e eu não posso quebrar nada. Mas eu posso, por exemplo, sugerir à minha amiga aqui, que já que ela tá com raiva, então ela pode dar murros numa almofada, num sofá mais felpudo, mais acolchoado. Porque se eu dou murros aqui, se eu dou chutes num sofá, eu não vou quebrar o sofá, eu não vou me machucar e eu estarei colocando a raiva para fora. Então, essas são as minhas sugestões de como lidar com a raiva do outro. E também tem aqui muitas coisas de como lidar aqui, ó, com a nossa própria raiva, com as nossas próprias emoções, com as emoções difíceis que o outro sente e que eu vejo. E o principal disso tudo que eu estou falando, para fechar mesmo, isso daqui é do outro. Eu não preciso carregar. Porque se eu carregar isso que é do outro, vai ficar muito difícil para mim. E aí eu não vou conseguir ser uma boa amiga, uma boa companheira, uma boa mãe. E não vou ajudar em nada. Vou só atrapalhar. Então eu deixo isso daqui com o outro. Lembro que essa dor é do outro, ela não é minha.
e aí eu posso ter uma boa relação com essa pessoa, ok? Falei aqui um pouquinho a respeito de educação emocional. Espero ter contribuído aí com você, com a sua vida. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e acione o sininho para você receber todas as minhas publicações, ok? Até um próximo momento. Beijos!